gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio no nosso podcast Juliana Viana, que a gente traz vários participantes da área da moda para a gente bater um papo super legal, conhecer um pouco mais sobre a área da moda, para a gente ir além do que a gente vê na vitrine. Hoje a gente está com a Sulamita, desculpa, é um pouquinho difícil de falar seu nome, mas ela é uma design de moda. A gente vai bater um papo sobre moda sustentável, sustentabilidade, brechós, né? Essa coisa do slow fashion, do fast fashion. Então, a Su vai se apresentar e eu espero que vocês gostem. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu me chamo Sulamita Fer, como eu assino minhas coleções. Eu sou designer de moda. Eu trabalho com moda há cerca de aproximadamente uns 16 anos. Eu comecei a trabalhar a partir dos 18 anos, quando comecei a fazer meu primeiro estágio na área de moda, estágio em estilo. E algo que eu sempre quis fazer desde que eu era pequena, assim, algo que sempre me chamou a atenção, assim, sempre fui apaixonada por moda. E a partir do momento que eu comecei a dar meus primeiros passos como profissional da moda, assim, foi só ladeira, ladeira abaixo, não, foi ladeira acima. Foi, desencadeou várias outras oportunidades, assim, é algo que eu gosto muito, a parte da criação de um produto, desenvolvimento. E eu, quando falo criação de produto, pode ser da moda ou não. Eu gosto de criar coisas assim que tenha um pouco da sua sensibilidade, da assinatura, do seu olhar pelo mundo, porque você criar coisas é você juntar, unir seus olhares, suas percepções e transformá-las em produtos. Então, assim, eu me formei, né, pela Faculdade de Science and Ticket, também estudei no Instituto Europeu de Design, e fiz o design de moda. E, assim, é uma área muito gratificante. Eu posso dizer que ela é muito gratificante. A moda eu sou suspeita para falar também, porque desde pequenininha eu já me interessava por moda. Então, assim, eu costumo falar para as participantes, né, para os participantes que vêm aqui no podcast, que quem é da área da moda já nasce com um viés na moda, né? A gente já nasce com aquele interesse, mesmo que acaba despertando mais cedo ou mais tarde, aquele interesse acaba vindo à tona, né? Então, assim, a moda ela tem várias vertentes e a gente vai se apaixonando um pouquinho de cada um. Su, eu queria saber com o que você trabalha hoje em dia. Hoje em dia, eu trabalho com algo que eu sempre também me chamou a atenção dentro da moda, que é a sustentabilidade, Ju. Então, Uhum. assim, eu trabalho fazendo coleções autorais. Recentemente, eu desenvolvi uma coleção com parceria com a Enel, que é uma empresa de energia. Não sei se aí é Minas, né? BH, né, que você tá? Eu tô não sou de Minas, Poços de Caldas. Poços de Caldas. Não sei se a Enel, a empresa Enel atende aí, mas assim, eu fiz uma coleção, uma collab com essa empresa, onde que é uma empresa, apesar de ser uma empresa de energia, ela tem uma parte social muito interessante. E em conjunto com a Enel e com o IED, que é o Instituto Europeu de Design, onde eu estudei, me convidaram para poder desenvolver uma coleção pocket com uma coisa diferente de uma coleção comum, vamos dizer assim. Que era você pegar, a ideia era pegar uniformes daqueles trabalhadores da Enel, e a partir daquele uniforme você transformar algo para passarela ou para o dia a dia. Foi um desafio, assim, mas assim, naquele momento em específico, eu já estava trabalhando e desenvolvendo trabalhos que buscassem essa questão do reuso, de reaproveitar. E assim, esse trabalho especificamente, ele é chamado de upcycling. Aí quando Uhum, eu falo conheço. a palavra upcycling, muitas pessoas às vezes não são do meio da moda desconhecem. Então eu sempre costumo explicar que upcycling, para quem não sabe, upcycling é você construir algo a partir de um material que já está em uso, vamos dizer assim. Você reaproveitar, reciclar, e nesse caso específico reciclei resíduos de tecido, daqueles uniformes que não tinham mais serventia, que foram doados gentilmente pela Enel.
dessa parceria. E criei uma coleção Pocket para o ID Rio, que aconteceu em 2023. Foi início do ano passado. Você E eu já... poderia explicar a coleção Pocket para o pessoal, para quem não conhece? Essa coleção ela foi um pedido, e a ideia era anexar uma coleção chamada, que já estava em andamento, que se chamava Energia. Então, eu peguei essa ideia da energia e peguei aqueles uniformes e transformei em coisas que tivessem movimentos, tivessem energia. E, no caso, eu peguei um pouco da essência do Rio de Janeiro para poder transformar esses uniformes numa coleção pocket, que é uma coleção que a gente fala pocket, porque é uma coleção pequena, uma coleção com no máximo 10 peças. Então, assim, isso foi em 2023. Mas só, Ju, que voltando um pouquinho no tempo, quando assim que eu me formei em design pelo IED, eu tinha desenvolvido uma coleção pocket também, uma coleção pequena de formatura, uma coleção para entrega, que era uma coleção sobre reutilização de resíduos. E tem até uma história muito engraçada por trás disso, como tudo começou, que quando eu comecei a fazer eu estava fazendo um design, na parte final do design, quer dizer, na parte do meio para o final do design. Foi quando teve a pandemia. E assim, pandemia, tudo fechado, como fazer? Tinha que entregar uma coleção, desenvolver uma coleção e entregá-la. Aí, naquele momento eu tinha só uma coisa, assim, só tinha um material em minha posse, né? Eu trabalhava no ateliê, trabalhei nesse lugar durante 4 anos e sempre tive um bom relacionamento com os donos, com todo o pessoal. Eu era modelista lá, estava modelando lá, então assim, um dia desses eu subi na parte do corte. Eu vou explicar um pouquinho, basicamente, a parte como é que é o ateliê, para quem não tem essa ideia. Ateliê geralmente é um ateliê de moda, uma fábrica que desenvolve peças para vender, tem loja, etc. Geralmente tem a fábrica, tem a parte do ateliê, que é a parte das modelistas, onde nós ficamos, e a parte das designers. E também tem a parte do corte, que é a parte que nós chamamos de produção, que é a parte do corte, onde eles cortam os tecidos para mandar isso para ser deslocado e ser feito por costureiros. Então, assim, eu passando pelo corte um dia desses para poder resolver uma questão, eu vi que tinha vários sacos de restos de tecidos ao lado, assim, para ser despachados. E eu falei assim, nossa, o nome do cortador, o nome dele é Ed, Edivan, um grande amigo. Ele falou assim, eu perguntei para ele, Ed, esses sacos aqui são para quê? Assim, se você jogar fora, tanta coisa bonitinha, são uns pedacinhos de linho, vermelho, amarelo, azul, uma coisa tão bonitinha assim que assim, a gente quando tem um olhar para a criação, olhar para assim, daquela coisa inventiva, criativa, você sempre desperta umas materialzinhas, essas coisas diferentes, cores despertam, tudo desperta a nossa atenção de uma certa forma. Então, quando eu vi aquele saco de retalhos com pedacinhos pequenininhos, triangulares, retangulares, assim, eu falei, nossa, isso é o quê? Ele falou assim, isso é lixo, vai ser jogado fora. E eu fiquei assim chocada porque assim era um material que daria para fazer muita coisa assim dentro da minha visão, da minha percepção assim como criadora. Aí eu fiquei inquieta naquilo, então eu desci, eu estava no quarto andar e desci de escada, perguntando, nossa, isso aí... Eu fiquei indignada, me deu uma indignação daquele momento, então assim, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E naquele momento, como eu falei, eu estava desenvolvendo a minha coleção para entregar para a minha formação, final do curso. Então, assim, eu fiquei pensando, eu cheguei lá embaixo, tinha acesso com a gestora, eu perguntei, fulana, será que eu posso, tem uns detalhes assim, assim, que vai ser jogado fora, será que eu posso levar para casa? Ela pode usar à vontade, pode levar. Então, assim, eu fiquei toda feliz. Então, toda sexta-feira, eu parava o carro lá, pedia ajuda, parava o carro
e colocava lá na mala na mala do carro do meu namorado, né, no caso. Toda sexta-feira eu tinha o compromisso de botar lá na mala e colocar tudo lá e eu trazia para casa. A minha casa ficou parecendo a sucursal da Conlurb, daquele jeito. E lá no trabalho me deram o apelido de Rainha da Sucata. Que eu pegava. Então, assim, eu peguei uns sacos grandes, assim, e eu fui deixando aqui na área aqui de casa, sem ideia do que eu ia fazer, né? Foi até uma loucura, assim. Mas eu falei, eu vou fazer alguma coisa com isso. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Então, naquele momento, a coordenadora do curso, a Yami, ela falou assim questionando todos os alunos, gente, o que vocês vão fazer? E naquele momento eu não tive ideia, mas eu fiquei assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Quando eu ia para o trabalho, eu passava por um caminho aqui no Rio, que é chamado, é a Rua dos Azulejos, a Estrada dos Azulejos, onde vendia uma rua que vendia, lojas que vendiam azulejos antigos, aqueles portugueses, assim. Então, assim, eu fiquei pensando nesse meu caminho e fiquei pensando nos detalhes que eu tinha. Então, assim, veio a ideia de mosaicos. Os azulejos são mosaicos, então o que eu tinha, pedaços eram mosaicos. Então, assim, me deu um despertar de mosaicos. Eu fiquei com essa ideia fixa e comecei a criar uma coleção chamada Mosaicos. No caso, e eu abordei o modernismo brasileiro, usando exemplos como Portinari, como Roberto Pulemax, como Atos Vulcão. Você já foi no Museu do Portinari? É muito bonito. Ainda não fui, eu tive aí, mas eu não fui, não consegui. Foi um bate-volta muito rápido, só para poder apresentar um trabalho no CCBH. Daí eu não consegui ir. Pretendo ir, porque eu já visitei a exposição dele aqui no Rio e eu fiquei apaixonada. Então isso meio que guardou um pouquinho, guardei essa ideia dele, do trabalho dele, eu usei como referência para poder criar um mosaicos. Sim. E ficou bem interessante. A coleção foi toda feita, 80% da coleção foi feita de retalhos. Ai, que legal. Porque naquele momento era pandemia, não tinha como sair, o Ju. Então, Sim. assim, tem aquela coisa de você falar sobre um tema e o seu estudo de caso ser o seu próprio dia a dia. Então, assim, foi o que eu botei em ação. Que naquele momento eu sempre fui muito atenta, sempre estava estudando sobre a questão da sustentabilidade e todo o impacto que ela tem de positivo dentro da nosso mundo produtivo. Então, assim, eu botei em ação aquilo, fiz 80% daquela coleção de retalhos, assim, ela foi muito bem vista, muito bem aceita, foi bem Parabéns. interessante, graças a Deus. Depois a gente pode até mostrar aqui algumas imagens, vou te mandar. Então, assim, foi bem interessante. Naquele momento, quando eu fiz esse trabalho e comecei, isso me deu vários gatilhos para poder fazer várias outras coisas semelhantes àquilo que eu tinha feito. Então, naquele Sim. momento, como eu tinha essa referência de trabalho com retalho, com resíduo, com sustentabilidade, upcycle, então, assim, eu fui convidada para poder fazer essa parceria e desenvolver essa coleção, que depois, mais tarde, eu desenvolvi uma coleção um pouco maior, com cerca de aproximadamente 20 peças que eu entreguei em Fortaleza também no ano passado, pelo DFB, que é um trabalho de moda autoral que acontece todo ano ali em Fortaleza, vai fazer 25 anos esse ano, é um trabalho muito interessante, assim, pessoa que trabalha com moda autoral, a pessoa que gosta, faça, assim, é bom, procure saber, que é muito interessante. É Uhum. tipo o Fashion Rio, é tipo o Fashion Rio, São Paulo Fashion Week, mas só que é lá em Fortaleza e atrai várias pessoas ali do Nordeste, Norte ali, e é bem. Legal. Então, assim, eu pude apresentar, ampliar, deu super certo aqui no Rio. Então, eu recebi um outro convite para ampliar essa coleção e apresentar ali, também em parceria com a Enio e também com o IED. Então, assim, eu apresentei essa coleção ano passado e foi também muito bem aceita. Vou mandar também as fotos para vocês darem uma olhada, assim. E eu Manda achei sim.
E dentro dessa dinâmica, ano passado também, eu tive a oportunidade de poder falar sobre moda sustentável no Rio to See, mostrar essas peças da coleção Modernismo que eu apresentei, e também um pouco da coleção Energia que eu apresentei aqui no Rio. Fala sobre moda sustentável. Então, assim, isso foi o início de algo que eu já vinha pesquisando. Então, assim, eu até tenho estado mais na posição de, além de design, de pesquisadora, que eu tenho sempre pesquisado, tenho colocado, feito pro, projetos ou protótipos de ideias para reutilização e como pode ser reutilizado esses tecidos. Como pode ser colocado, usado. E assim, o meu trabalho atualmente tem sido feito assim, collabs com algumas parcerias com empresas da iniciativa privada ou não, ou para poder Uhum. fazer essa parceria para poder apresentar essa ideia de sustentabilidade, como assim você pode usar o seu produto, que é algo que às vezes não tem muito, não tem um apelo estético, e transformá-lo em algo que pode ser reaproveitado, assim, e eu busco trazendo isso mais para moda, e eu trago isso fazendo tanto, apresentando, fazendo tanto como roupas, como acessórios, como bolsas, necessárias, assim, eu tenho feito dessa forma, assim, meu trabalho principal agora tem sido como design, desenvolvendo coleções que tem esse viés sustentável. Ai, que legal, parabéns, foi um sucesso então. Obrigada. Nada. Eh, geralmente, eu não trabalho tanto com moda sustentável, né, a minha área eu acabei mudando um pouco de área dentro da moda, eu trabalhava com corte e cos eu fazia corte e costura, na verdade, eu era aluna, e de vez em quando eu pegava, né, ajustava algumas roupas, fazia reaproveitava alguns tecidos. Na pandemia também aproveitei alguns tecidos, alguns não, bastante, que eu fiz máscara para vender. Então, eu vendi muita máscara durante os primeiros 6 meses da pandemia, depois acabei entrando na faculdade e no CLT não deu tempo, né. Mas, eu queria falar, Su, sobre brechó, né. Eu não sei se você tem visto, tá tendo uma gama muito grande agora de brechós. E eu acompanho, um youtuber, inclusive quando a gente estava discutindo sobre a pauta, né, me veio na mente esse vídeo que eu tinha visto, né, que é de um youtuber, o Ismael, e ele fez um vídeo reagindo a uma dona de um brechó, né, uma dona de brechó e um outro tiktoker falando sobre a gourmetização dos brechós, né, que hoje em dia, né, brechó ele vem com uma proposta de ser sustentável, né, de trazer peças mais acessíveis, para o povo comprar, para o povo ter acesso, para você comprar uma roupa e remodelar, ressignificar, né. Tem muito disso na costura também, quando eu fazia costura, reaproveitava um tecido ali ou outro, né. Mas eu queria trazer também essa pauta desse vídeo que a moça ela traz peças, né, ela trouxe peças que não eram num preço, assim, tão acessível, sabe. Então ela dizia que era um brechó, né, mas os preços das roupas, né, não eram tão acessíveis, eram tipo preços de roupas, normais, vamos supor assim, de 50 para cima, né, de R$ 50 para cima. E a gente sabe que quando você vai no brechó, as coisas são bem mais baratas, né, tem um determinado preço ali. Tanto que eu até sigo uma tiktoker que ela vive, não sei se você conhece ela, eu não vou saber o nome dela aqui agora. Mas ela vive indo em brechó, né, ela pega retalhos, ela pega roupas e ela transforma as roupas e as roupas ficam lindas, ficam maravilhosas, né. Então, eu queria saber a sua opinião, enquanto a isso e a gente ir discutindo. Ju, eu particularmente sou suspeita pra falar, porque eu gosto muito de brechó, assim, eu gosto muito, Uhum. sempre gostei. E assim, até por coincidência, essa semana eu estava conversando com a minha irmã, que ela falando assim: "Ai, mas eu tenho um pouco de preconceito, até com brechó".
que ela fala que você não sabe quem usou e tal, mas assim, eu acho que tem gente que olha por essa visão, mas assim, eu nunca olhei por esse lado, porque assim, eu sempre gostei de. Eu nem vou dizer assim, comprar barato, eu gosto de garimpar. Eu acho que para mim brechó é uma caça ao tesouro. Você pode achar Uhum. muitas peças que têm um valor além do valor dinheiro, né? Tem o valor sentimental e o valor de propriedade, o tempo dela. Já encontrei uma vez um blazer da Calvin Klein e aquele blazer tinha muito cara dos anos 90. Quando eu fui dar uma olhada, assim, virei a peça do avesso, olhei e eu vi que realmente era uma peça que remetia um pouco daquela época, 2000, anos 90. Eu achei interessante. Você, assim, 20 anos atrás, e a peça está intacta ainda. Eu vejo muito o brechó como uma espécie de acervo de peças que você vai ter o acesso. E é claro que, assim, dentro desse acervo, os preços podem variar. Mas, assim, como eu estava falando, eu conversando com a minha irmã essa semana, os preços variam. Eu não vou julgar que é um preço muito alto, muito caro, assim, porque geralmente quando as pessoas sabem que é uma roupa que é usada, ela já meio que tem a diminuir o valor da peça. Valor Sim. da peça. Isso é um pouco perigoso. Como eu falei, essa semana eu falei com a minha irmã. Eu prefiro talvez dar um valor X, vou dar um exemplo, um valor 60 ou 50 reais numa peça que de repente é uma modelagem bonita. Não vou dizer só pela marca, mas é uma modelagem que você não vê com tanta frequência, é um tecido, é um material que você também não vê. É um botãozinho diferente, é algo diferente do que às vezes dá numa peça nova. Porque assim, eu sei que aquela peça do brechó, ela tem todo o contexto dela que eu gosto particularmente, aquela memória afetiva, aquela coisa assim da história por trás da peça. Do que às vezes ir numa loja comprar uma roupa nova. Mas assim, essa é a minha opinião como uma pessoa que frequenta o brechó. E em relação à questão do preço, o brechó, ele foi gourmetizado mesmo, porque assim, cara, essa ideia de você ter uma coisa sustentável, você fala de brechó, você fala de várias ideias de como fazer. Então, assim, teve uma procura muito grande por isso. Então, assim, essa procura das pessoas gerou uma demanda muito grande, a forma das pessoas meio que jogarem um preço um pouco mais acima do que às vezes uma peça pode valer. Mas assim, essa questão do valor da peça, assim, é uma coisa que eu procuro eu tento não colocar valor nessas peças de brechó. É claro que assim, do meu poder aquisitivo, eu procuro sempre brechós que sejam acessíveis, que tenham produtos interessantes e sejam acessíveis. Agora, esses produtos que fogem um pouco do preço do que as pessoas têm como brechó, as pessoas têm que ir por outro lado, tem que ver outro brechó que seja acessível para o bolso delas, assim, porque o brechó necessariamente não vai ser caro, vai ser barato por ele ter uma roupa usada. Ele tem um valor acima do valor que as pessoas veem normalmente. Então, assim, isso é um pouco discutível também. Uhum. Tem outra questão também que eu vi sobre o brechó, que as pessoas não compram, também por conta que a peça já foi usada, aí não só que já foi usada, mas que às vezes está ou desgastada demais, ou que tá, ou que outra pessoa usou, aí contamina a energia de outra pessoa com outra pessoa, e eu falo: "Gente, às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra". Não, e pior que assim, é a mesma energia que as pessoas supostamente dizem que uma peça do brechó pode ter, é uma energia que também uma peça nova poderia ter. As pessoas não pensam nisso, sabe por quê? Porque uma É, peça nova, quando ela é feita, ela passa por várias mãos, gente. Não passa por uma mão só, não. Ela passa por várias mãos, assim, várias mãos de verdade. Então, se você não sabe quem tá fazendo sua peça, pode ser essa questão da energia é uma coisa muito assim. É, é. isso é muito assim, não tem muito. É complicado a pessoa falar sobre energia. A energia ela pode estar numa peça nova, uma peça de brechó. E eu, assim, pelo menos eu
quando eu compro as minhas peças, o que eu faço? Eu lavo a peça para poder, às vezes, tirar o cheiro de guardado. Às vezes, geralmente, o brechó que eu compro, eles vêm bem bonitinho, embaladinho, cheirinho gostosinho, assim e tal. Tem brechós bem interessantes que depois eu posso indicar, que são bem bons. E assim, eu lavo só peça, eu lavo a peça, mas eu lavo porque eu lavo mesmo, assim, eu faço até com peça nova, de lavar. Apesar que ultimamente eu não tenho comprado tantas peças novas, assim, de ir na loja comprar. Assim, eu sempre gosto, eu tenho muita roupa e assim, eu procuro garimpar e fazer muitas das vezes a troca. Ou então eu faço as minhas próprias roupas, quando quero alguma coisa mais específica. Mas tem essa questão de energia, as pessoas falam isso, mas assim, roupa, sapato, produtos, tudo tem uma energia. Então, assim, se você for colocar essa questão de energia, você tem que pesar tudo que você compra. Sim, eu acho que essa questão da energia a gente também pode se ressignificar, né? Porque roupa, dependendo da roupa, seja se você comprou em brechó, se você comprou numa loja famosa, enfim, aonde você comprou, né? Você tem que se sentir bem com a roupa, né? Então você veste, vê se ficou legal. Ai, não gostei, ficou me incomodando o tecido, ou não, vesti, ficou direitinho, nossa, me senti muito legal com essa roupa. Então, eu acho que o pessoal, eles acabam levando num nível que às vezes não tem necessidade e que acha que. E também, não só isso que você falou, mas também a desvalorização das roupas de brechó, né? A gente tem visto ultimamente, principalmente nas redes sociais, TikTok, Instagram, esse consumismo exacerbado. Eu até estava ouvindo as pessoas falando esses dias, esse consumismo exacerbado de recebidos, né? Então, que nem a Shein ou outras fast fashions, né? Que, ai, vamos, o que que eu recebi? Aí vem aquelas 5, 10 peças, né? Aí, no, como que é na internet versus como que é no meu corpo, né? E às vezes você acaba vendo que ou a peça não ficou muito. Que nem eu, por exemplo, sou consultora de imagem, né? Eu tenho bastante conhecimento em questão de modelagem, roupa, costura. E às vezes a peça ela não fica legal para a pessoa que está lá no vídeo experimentando, né? Ou a modelagem, né? Então aí tem aquele consumo, né? Então, que comprou, como que fica, e tipo assim, a gente sabe que a moda ela é movida por esse consumismo, né? A gente sabe, né? No capitalismo, o mercado da moda é um que mais move, é, é um dos, como que fala, setores que mais move o capitalismo, né? E eu vi um vídeo também linkando já com esse negócio, nessa pauta de sustentabilidade, eu vi um vídeo de um styling que eu sigo, que uma marca, não sei dizer qual que é, porque eu sou ruim de decorar nome de marca, mas uma marca ela fez um ensaio fotográfico. Não sei se chegou a fazer um desfile, mas ela fez um ensaio fotográfico num lixão. Não sei se é lixão que se fala, mas num lixão que tinha várias roupas que são feitas, né, em grande escala e que o povo joga fora, né, que as grandes marcas jogam fora e aquele, né, em vez de ser um lixão de lixo, era um lixão de roupa, né? E o estilista, acho que ele fez uns 10 modelos e tirou foto e fotografou só com retalho dessas roupas desse lixão. Eu acho que eu vi isso daí. Eu não sei agora, mas eu tenho a imagem certinha assim na minha cabeça dele falando. Muito interessante também. Eu acho que eu vi isso. Como você falou, a moda, ela é quase que um braço do capitalismo, porque ela tá diretamente ligada ao consumo, porque a moda fala sobre imagem. Então você mexe com a pessoa. Assim, particularmente, Ju, até uma vez, assim, lá até no Rio de Si, uma das perguntas foi essa. Como fazer as pessoas enxergarem valor no slow fashion em contraponto com fast fashion? Porque o slow fashion, ele, diferente do fast fashion, ele tem
Ele tem uma preocupação com o passo a passo da roupa e a preocupação também para além daquela roupa criada. Você terminou o processo de construção, mas você vai, a gente tenta pensar, eu falo a gente porque assim, eu me incluo no slow fashion, como designer, eu me incluo como criadora do slow fashion, assim, criadora de produtos nesse conceito de slow fashion, que você se preocupa para além da peça ali, você se preocupa com o acabamento, ser uma peça com uma durabilidade maior do que é usual, porque assim, o fast fashion, ela incita a compra rápida, o consumo desenfreado, e esse consumo ele equivale ao descarte. Então, assim, que eu fa... por onde vai as minhas roupas? Eu vi esse ensaio, até peguei essa foto como uma referência para formar uma ideia, para apresentar uma ideia. Eu não lembro o nome do design, mas eu vou procurar saber para poder dar crédito, porque eu achei interessante. E assim, é justamente para questionar para onde vão essas roupas. Porque assim, esse uso desenfreado, esse descarte do mesmo nível, porque assim, a coleção ela tá tipo. Hoje em dia você não precisa passar 6 meses ou mais um tempo para você saber qual vai ser a próxima tendência do ano que vem, desse mesmo ano, que vai ser desfilado nesses Fashion Weeks vão expor as tendências. Assim, é muito rápido, então tudo é feito ao mesmo tempo. A internet ela deu esse bônus pra gente e ao mesmo tempo ela jogou isso e as pessoas têm consumido de uma maneira muito desenfreada. Eu, sinceramente, Ju, eu achei que a pandemia faria, de uma certa forma, esse questionamento ele ser maior e as pessoas diminuírem o consumo. Mas, assim, isso aumentou, porque as pessoas estavam em casa, elas estavam comprando. E comprando roupa, e às vezes, como você falou, a roupa tá linda, maravilhosa ali na foto, no modelo, mas ao vestir, ao comprar, chega na sua casa os recebidos, isso não veste tão bem. Então, o que fazer com aquela roupa? Eu vou descartar. Eu vou dar. Seria bom se as pessoas passassem, mas geralmente é descarte, é jogado fora de verdade. Então, assim, com tudo isso, esse descarte, como o consumo desenfreado, ele tem um resultado muito negativo. Então, assim, o slow fashion ele ensina a comprar muito e o descarte é proporcional à compra. Então, assim, esse descarte é feito de uma maneira muito aleatória e infelizmente, a moda ela é uma das que mais polui. Assim, eu estava vendo dados do ano passado, cerca de 4, Sim, sim, com certeza. 4 bilhões de toneladas. Acho que foi 192 mil toneladas de lixo. Dessas 192 mil toneladas, 4 eram só de lixos têxteis. Então, assim, está ligada à moda. Pode ser moda ou coisas de vestuário ou não, né? Mas, assim, têxtil. Vou colocar material que geralmente é usado para fazer roupas ou outras coisas relacionadas a tecido, assim. Então, assim, isso é muito assustador, assim. E pensar nisso, se você não se questionar para onde vai isso e como é descartado, é uma coisa bem preocupante. Então, assim, quem geralmente consome slow fashion, ela vê o valor daquela peça. Quem consome o fast fashion, ela não vê valor, ela quer usar, ela quer seguir a tendência. Então, assim, como fazer esses usuários, esses compradores, eles enxergarem valor nesse conceito de upcycle de slow fashion? Eu até, assim, esse é o questionamento que quando eu estou criando, eu sempre penso, coloco como um norte para mim, para poder sempre procurar apresentar produtos que sejam atraentes para aquela pessoa. Porque muitas das vezes, quando a gente fala de slow fashion, as pessoas acham que é caro. Acham que é upcycle, é reaproveitado, tem que ser barato. Mas não é exatamente isso. É você estar propondo produtos para poder, no caso, ajudar numa área que está muito. Tá, tipo, o trem virado já. O negócio já está tomando uma proporção muito maior. Então, assim, fazer as pessoas que consomem esses produtos enxergarem valor no slow fashion, no upcycle, no brechó é complicado, mas assim, é um caminho que nós precisamos percorrer. Por agora eu não tenho uma resposta de como fazer, mas assim, a ideia é
buscar boas referências para poder apresentar para eles que o slow fashion, o upcycling é bonito, pode ser usado. É tão lindo quanto, e a durabilidade e a beleza estão aliados com a peça. Então, isso conta bastante. É um ponto Sim. a mais do que essas peças de fast fashion que são muito descartáveis, né? Uhum. E eu vou mais longe. Eu acho também que, né, como você disse, a pandemia era para trazer essa consciência, mas acabou tendo o efeito contrário, né? O consumismo ele aumentou ainda mais. E eu falo assim que também é um processo de conscientização, né? A gente conscientizar os outros. Nós que estamos na área da moda, que participamos, que gostamos, que estudamos sobre, que atuamos na área da moda, né? A gente sabe, né? O que isso pode causar, né? Então, por exemplo, eu aprendi a eu sou uma pessoa consumista, né, eu consumo coisas, eu sou consumista, principalmente de questão de cosméticos, né, mas em relação à roupa, eu sinto que eu já tenho um olhar diferente, né, então eu já sei exatamente, se aquela roupa vai ficar legal em mim ou não, se é realmente isso que eu quero, se, o que que eu tô precisando é de calça ou o que que eu tô precisando é de mais blusa de verão, né, então a gente que está, né, dentro da área de moda, a gente já tem esse olhar mais crítico, né? Então a gente já consegue identificar, principalmente em questão de identificar seu estilo, né? O que que você gosta, o que que você não gosta. Sempre tento passar isso para as minhas clientes da consultoria de imagem, né? Você saber, não ir comprando tudo de uma vez, você saber que cores ficam legais com você, que cores, que modelagem, que tecido, né? Que loja você se identifica mais, porque pode parecer bobeira, né? Mas isso, na hora de a pessoa consumir, isso vai fazer diferença para que ela não consuma naquele tanto exacerbado. E indo um pouquinho mais além, né, eu acredito também que as plataformas, hoje em dia, não só o consumismo, né, o capitalismo que move tudo isso, mas também as plataformas incentivam demais esse consumismo e incentivam também as influencers a consumir ainda mais, e assim as influencers incentivam outras pessoas a consumir ainda mais. Então, por exemplo, você é uma pessoa, lá você está no seu TikTok, você está nas suas redes sociais, e você vê blogueiras com aquele, como é que fala? Com aquele closet, com aquelas maquiagens, com aquelas roupas, né? E faz aquele se arrumes comigo, que são roupas que você sabe que você não vai conseguir acessar, né? Então, eu acho que também tem esse negócio, não só do consumismo, mas também roupas que são acessíveis para determinadas classes sociais e roupas que são inacessíveis para as outras classes, né? Então, a pessoa, ela fica ali desejando, né? Ela fica vendo aquelas roupas que aquela blogueira, que aquela influencer tem, mas que não faz parte da realidade dela, né? Então, e passa uma imagem como se aquela forma de consumir fosse legal, né? Fosse, bacana, mas você vai parar para ver, né? Sendo um pouco mais pé no chão mesmo, ai, me fugiu a palavra aqui. Não faz muito sentido para a realidade daquela pessoa, né? Então, hoje em dia, foi o que você falou, teve o efeito ao contrário, né? Então, do que a gente teve para se conscientizar, na verdade, teve o efeito contrário, né? Então, a gente vê aquela gama de coisa, aquela gama de informação, e também, falando em informação, a gente tem muita informação hoje em dia. Então, tendência atrás de tendência, né? Moda atrás de moda, isso tá na moda, tal blush tá na moda, né? Tal peça de roupa tá na moda.
e que muitas vezes não vai fazer sentido para você, mas que você acaba consumindo porque você teve influência. Não é complicado, Ju. Eu, assim, eu sinceramente eu achei que dentro daquela ideia de no começo da pandemia, quando eu vi as empresas oferecendo a opção de e-commerce, eu falei, Então, assim, isso tomou uma proporção muito fora, assim, e talvez isso tenha aumentado até um pouco mais, assim, talvez. Eu não sei os dados para poder mostrar agora, mas assim, talvez tenha meio que aumentado ainda mais essa questão do consumo desenfreado dessas marcas de fast fashion. E o incentivo, esse tipo de consumo, ele é muito perigoso, porque assim, muitas das vezes as pessoas não têm o controle financeiro, essa organização financeira para poder consumir, comprar tudo. Todo mundo conhece, ou você, ou alguém, ou a gente mesmo é uma pessoa que, às vezes, quando dentro das próprias plataformas de compra, tem um carrinho de compras que tá lá com não sei quantas peças e isso só meio que nunca é comprado. Porque, assim, a gente consegue ainda ter um pouco do controle, mas as pessoas, às vezes, elas compram sem a necessidade de precisar, de precisão. A roupa, ela ainda ela é mais complicada ainda, por quê? Essas blogueiras, essas influencers, assim, não justificando o incentivo delas, elas ainda têm uma agenda de compromissos que elas cumprem, que elas têm essa, entre aspas, necessidade de usar muitas roupas. Mas também eu não, assim, isso tem essa necessidade de usar muitas roupas. Isso pode ter diminuído, pode, mas elas têm essa, vamos dizer assim, esses compromissos que justificam talvez justificam um armário que tem mais opções. Apesar que às vezes não se justifica porque às vezes não é tão necessário. Às vezes a gente tem roupa dentro do nosso armário que a gente nunca usou. Teve uma época que eu me mudei recentemente e fazendo a limpeza do armário para ver roupas que eu ia levar comigo, eu vi muitas peças que eu havia comprado e eu ainda não havia usado. Então, assim, eu fiquei assim, eu me questionei sobre isso, porque se eu estou dentro do meu compromisso com essa ideia de sustentabilidade, eu não posso ter mais do que eu posso usar. Aí, às vezes as pessoas questionam, falam assim, mas tipo assim, você só vai ter 10 peças, porque não sei o que. Não, assim, é o que cabe, o que me cabe, que eu consigo usar. Que às vezes, assim, você já tem 100 peças, e você só usa 25. As pessoas têm isso. Então, assim, quando há um incentivo de compra desenfreada e você não justifica essa compra desenfreada com nada que você faça, você não usa para nada, você compra porque estão te incentivando, é uma coisa bem perigosa e é complicado as pessoas irem por esse caminho. Então, assim, essa influência de consumo desenfreado, ela é muito complicada, ela é muito difícil. Porque, assim, e praticamente dentro dessa ideia, hoje em dia, das redes sociais, essas influências, elas tomaram lugar de profissionais e então, incentivam essa compra e com dicas de moda, arrume isso comigo, assim, e as pessoas, elas embalam nessas dicas, arrume isso comigo, tenho que ter, tenho que comprar, igual fulano tal, assim, é muito complicado, porque, assim, de uma certa forma, indiretamente, elas incentivam o consumo sem a consciência necessária, assim, o consumo desenfreado. É muito perigoso. Com certeza é muito perigoso. Porque a pessoa que está assistindo acaba se espelhando, né? E acha que quem está do outro lado da tela sabe de tudo, né? Acaba virando uma referência, né? Então é preocupante, né? Principalmente nós da área. E não só disso, né? Mas também parece que, sendo um pouco mais crítica, assim, no meu olhar, não sei se eu estou sendo muito severa, mas parece que hoje toda influencer que mexe com moda ou beleza e essas coisas, parece que sabe, né,
realmente de moda ou que entende tudo de moda, né. E é um pouco, não sei se é frustrante, mas é um pouco chato no sentido de que tem aquele profissional, da área da moda, que seja uma modelista, uma costureira, né, ou uma, como que fala? Uma Uma consultora de design, né? imagem, uma designer de moda, que entende, que tá ali realmente dando, eu não diria dicas, eu não gosto de É falar dicas. dedicando, ela tá se dedicando, né, ao tempo dela a estudar, ter um estudo sobre aquilo, sobre a área da moda. A impressão que dá, Ju, é que, assim, nesse sentido das influências, quanto mais roupas elas têm, um armário cheio de roupas, elas são referências de moda. Como se isso Sim, fosse a métrica para poder você ser uma influência de moda. Você ter muita roupa, muito sapato, e quando na verdade, às vezes, a pessoa não tem nem a formação. Então, assim, realmente, essa frustração ela acontece. E é complicado. Você, assim, se você tá terminando a sua faculdade, se formando, eu me formei, eu tenho procurado sempre estudar, assim, sobre formas de criação, assim, tenho me direcionado a buscar estudar mais sobre tudo isso, não ficar no raso em relação a esse tema de moda e sustentabilidade. E quando você vê, às vezes, umas pessoas dando umas opiniões, assim, só pela questão de quantidade de roupas que tem e acesso, né? Que tem, assim, é meio que você olha assim, tipo, isso não faz sentido, né? Dentro do que você está buscando aprender, isso não faz sentido, assim, isso foge do que você está aprendendo e parece que desvaloriza o seu trabalho, nosso trabalho enquanto profissional da área da moda, seja ele qual for, né? sim, sim. Então, e também essa questão, não sei se, acho que sim, um tempo atrás tinha esse negócio, ai, de que isso é elegante, aquilo não é elegante, ou também, o povo opinando no estilo de outras pessoas, que tal tipo de tênis não é legal, ou que cabelo até na cintura ou até na bunda não é legal, ou que unhas grandes, unhas em gel grandes não é legal, mas mas eu acho que também a gente tem que parar para pensar, né, quando, que, a ai, me foge as palavras, meu Deus, que cada um tem uma moda, um estilo diferente de cada pessoa tem um estilo diferente, e também tem que ver qual moda, qual tipo de moda chega àquela pessoa, quais são as referências dela, né. Então, que nem, por exemplo, tem gente que tem referência dessas influencers que tem aquele armário gigante de moda que faz umas combinações mirabolantes, que eu particularmente não gosto, mas enfim, né, e fica também, e tem aquelas pessoas que fica, julgando, a outra pessoa porque ela usa determinado tipo de tênis, e aquele tênis já é enjoativo, já não tá mais na moda, ou porque na bolha que ela vive, na bolha social dela que ela vive, aquilo, não seria tão, ai, como é que é a palavra? Não é Legal. na moda, tão hype, né, não Uhum. é mais hype, né, então a moda ela tem vários pontos bem legais, que eu gosto bastante, ainda mais estudando sobre style, sobre consultoria de imagem e estilo, mas também ela tem alguns pontos muito perigosos e que, pessoas que não têm o conhecimento técnico, né, que não têm esse conhecimento aprofundado, acha que sabe sabe o que está falando, né, e depois é colocado, vou até fazer uma crítica aqui, enfim, do que eu tenho visto, né, então, geralmente o mercado, ele pega uma pessoa X e coloca como referência de moda.
Só que essa pessoa, ela não sabe, não é questão de eu ser chata, né, mas é questão de você ter uma formação, né, ter um conhecimento, um estudo, e aquela pessoa ela só alguém vestiu aquela pessoa, Uhum. né, aquela pessoa ela foi vestida, tem uma equipe por trás dessa pessoa. A gente que trabalha com internet, a gente que trabalha com produção, né, a gente sabe como é que funciona tudo. Então tem uma produção por trás daquela pessoa, aquela pessoa está sendo vestida, só que aquela pessoa ela não Não tem leva crédito. conhecimento, A né, pessoa que então é a profissão não ela leva vai crédito. falar, ela vai ser entrevistada, ela vai falar de moda, e você vê que desculpa, mas é a verdade. Você vê que as palavras dela são palavras, vagas, né, não tem um conceito. É o conhecimento raso, né. É um conhecimento raso. E é colocada como referência de moda, sendo que tem tanta gente, né, que por isso que esse é um dos intuitos do podcast, né, trazer profissionais da área da moda e realmente falar, né, da gente falar da moda no pé no chão, né, porque geralmente as pessoas veem: "Ai, é aquilo que está na vitrine, é aquilo que a Uhum. blogueirinha tal tá falando", mas não, vai muito além disso. Não, e vai sim. A moda, assim, igual você falou, assim, você não pode padronizar a moda. A moda ela é plural, ela tem ela ajuda a instigar as reflexões. Ela Uhum. aprofunda sobre como nós, quem somos e como nós vemos o mundo. Então, ela não pode ser padronizada. É complicado você botar numa caixinha algo que é muito vasto, assim. E até essa romantização, essa coisa que você acabou de dizer, é interessante porque, assim, eu trabalhei muito tempo em ateliê, em fábricas, trabalhei muito em chão de fábrica, e, assim, dentro desses mesmos espaços que deveriam pregar a questão da pluralidade, do respeito, de tudo isso, é o lugar que muitas vezes acontece essas tipos de situações onde as pessoas meio que são muito, vamos dizer assim, questionam muito umas das outras em relação a roupas e estilo. Então, assim, se eu trabalho numa empresa X, eu tenho que usar a roupa da empresa X, se aquela roupa não se adequa ao meu estilo. Aí quando você está dentro daquela empresa X e você não se adequa àquilo, que você não se vê daquela forma, você se vê mais um outro lugar da moda, você se vê de uma forma diferente, isso é julgado, é questionado. Não, mas você é tido como assim, a padronização daquele lugar te exclui e fala que você não está adequado porque o padrão não é aquilo para aquele lugar Uhum. dentro de ambiente de trabalho de ambiente de trabalho de moda. Isso acontece muito. É tipo Meninas Malvadas, aqueles filmes assim que as pessoas questionam muito assim e meio que apontam, fulano tá mal vestido. Isso acontece muito, acontece dentro dos ambientes de criação de moda e fora, principalmente, dentro, nas ruas, assim, nas pessoas. E Como... esse negócio de: "Ai, fulano tá mal vestido", né, é É, muito perigoso também no sentido perigoso. de que você não sabe o acesso que a pessoa tem, você não sabe Pois o é. gosto da pessoa, né. Às vezes, para a pessoa, aquela combinação ou aquela cor, eh pode estar realmente, de fato, não favorecendo ela, mas para ela faz sentido, para ela, ela se sente bem, né. Tanto que eu falo para as meninas, né, para as minhas clientes, essa questão agora que teve esse boom da consultoria de imagem e estilo, né, acredito que vai ser uma das futuras profissões que também vai ser muito importante agora, Pela principalmente questão da internet, né? nessa era digital. Claro, a nossa imagem ela é muito importante também, a Claro. gente se vende com a nossa imagem, só que a gente não precisa estar necessariamente presa, porque beleza é algo muito relativo, moda, como você falou, é plural, né. Claro que
Algumas coisas não vão ornar? Não vão ornar, Sim. mas você não vai poder, colocar a pessoa numa caixinha. Então eu sempre falo, tem esse não seria preconceito, mas essa indiferença com a coloração pessoal, de que você descobriu a sua paleta de cores, né, descobriu as cores que te favorecem, e que você precisa só seguir aquilo, né. E eu falo que não necessariamente você precisa seguir aquilo, aquilo é só um guia, né, uma direção para você, você pode sair totalmente, né, tanto que eu estava fazendo um podcast esses dias, o último podcast que eu fiz, com a consultora, com a personal styling, a Ana Ramos, né. Então é você se sentir bem com aquilo. "Ai, mas já foi, já não é mais tendência", ou falam que tal coisa ou tal tipo de coisa que você vista ou que você se maquia é brega. Isso não faz total sentido, né. É um conteúdo que o pessoal faz, que é um conteúdo vago, não faz mais sentido isso, né. Sim. Hoje em dia as pessoas elas têm, buscado por marcas mais autênticas, né, por marcas que sejam mais, exclusivas, que têm um estilo próprio, né, eu vejo muito disso, não só nas marcas de roupa, mas também nas marcas de maquiagem, de cabelo, essa questão da estética também. Então, eu tenho visto muito disso também. Não, mas não, e é bom, Ju, sabe porque eu gosto muito dessa ampliação de visão, porque assim, eu lembro de uma época que as pessoas falavam assim, ah, não se usa maquiagem forte de dia. Mas se quiser usar, assim, não tem, assim, Eu sou suspeita para falar, porque eu já tentei. Ai, aquela maquiagem, aquelas tendências. É legal a gente testar uhum, tendências que vêm no momento, eu acho que a gente tem que testar pra gente sair da nossa zona de conforto. sim, Até sim, falo para as verdade. minhas clientes isso, pra testar mesmo. "Ai, não gosto de maquiagem forte", testa maquiagem forte, né. Pois é, as pessoas Mas, podem assim, provar. eu particularmente sou suspeita pra falar. Eu vou fazer uma maquiagem leve, eu tenho que estar maquiada pra mim, então vai muito da pessoa. Não, mas isso você se a pessoa se maquia forte de manhã, tá tudo bem, se a pessoa não se maquia também, vamos dizer assim, o caso nós mulheres. Essa cobrança sobre estar impecável, ela muitas vezes ela é muito desleal com a gente mulher, porque sempre é Uhum. cobrado essa questão esse ritual de beleza, maquiagem, assim, mas como eu falo, se a pessoa que tiver com maquiagem pesada de manhã, não tem problema, se a pessoa tiver com maquiagem leve, também não tem. Se tiver sem maquiagem também não tem problema, porque assim, você está querer se colocar dentro de padrões é muito difícil e às vezes você acaba se frustrando no meio do caminho, porque você acaba não se encontrando um, enquanto uma pessoa, enquanto um indivíduo dentro daquela sociedade. Você tem que, assim, eu acho muito, eu trabalhei em uma empresa logo no início, assim, quando eu 18, 17, 18 anos assim, depois eu trabalhei numa empresa que tinha uniformes. Eu sempre, assim, sempre fui a pessoa que eu não gostava tanto de uniforme, porque eu nunca gostei de ser igual. Nunca gostei de estar padronizada e ser aquela coisa assim, estar dentro da sacolinha, da caixinha do padrão. Aí eu sempre fazia alguma coisa diferente no uniforme, eu não botava um cinto, botava uma coisa bem diferente e as pessoas olhavam assim, achavam engraçado, como eu estava meio fora da. Então adequava aquilo à minha personalidade, minha estética, a forma como eu via as roupas, assim, eu adequava aquilo. Então, assim, não é assim, eu adequava. Tem gente que não gostava, fazia de outro jeito, ou pra ela tanto faz uniforme, assim, mas assim. Eu sempre falo que primeiro passo quando a pessoa ela resolve investir nessa questão de visual, estilo e tal, ela saber o que é confortável para ela, o que faz sentido para a vivência dela, o que ela gosta. E eu, assim, particular, eu gosto de coisas largas, eu gosto de conforto. Para mim, quando eu penso em roupas, eu penso em conforto, antes da estética. Porque para Uhum. mim isso faz sentido. Tem pessoas que já gostam das peças mais ajustadas, tá tudo bem, assim. Não é julgar quem gosta do avesso ao que você gosta.
como as pessoas costumam dizer, é você entender o que a pessoa está tentando demonstrar e falar, é a vivência dela, como ela vê o mundo, como ela gosta de ser vista, e tá tudo bem. Então, assim, é mais o parar esse questionamento, esse julgamento e aprender a ter a escuta e para poder. Pra você não ser uma pessoa chata, entendeu? Aquela pessoa que fala sobre tudo, assim, que a pessoa tá mal vestida, que a pessoa tá mal maquiada, do cabelo da pessoa, assim. A pessoa meio que tem essa visão crítica sobre tudo, assim, é muito chata. A pessoa é muito chata de se conviver e você meio que você tá perto, assim. Então é complicado, assim. Eu particularmente, assim, quando as pessoas me perguntam, uma pessoa. Não sei se já aconteceu com você como profissional da moda também, mas já viu, as pessoas que sabem que você trabalha com moda e elas querem, às vezes, uma validação para julgar o outro. Eu geralmente essa validação que as pessoas buscam, geralmente eu desmonto toda, porque eu falei, não, tá legal. Você gostou? Eu falo, pergunta a pessoa, você gostou? A pessoa fala, gostei, então eu falei, isso é o mais importante. Não é o que está na tendência de agora ou do próximo verão. É como a pessoa se sente confortável e se sente bonita com o que ela está usando e vestindo. Então, assim, eu geralmente eu só já tinha. Eu desmonto a pessoa. Eu geralmente falo isso, porque assim, eu não dou armamento, eu não dou munição para uma espécie de julgamento de uma pessoa que, às vezes, como você falou, tem a questão social, tem a questão. Tem todo um contexto para a pessoa estar vestida e estar daquela maneira. Então, assim. Você querer julgar isso na pessoa é complicado, é muito chato. Uhum. E também não esse negócio de julgamento, né, que você falou isso tudo, me vem em mente também do consumismo que a gente estava falando, né? Esse consumismo exacerbado, essa gama de informação e às vezes, sem querer, né, as pessoas elas são o próprio estilo delas são moldadas pelas essas tendências que são lançadas, né? Porque vai lançando tendência, blogueira tal tá usando tal coisa, vai ganhando essa gama de informação e muitas vezes a pessoa não sabe nem identificar o seu estilo, não sabe nem identificar se ela gosta de conforto, se ela não gosta, se ela gosta de sair montada, se ela não gosta de sair montada, né? Então, a moda, ela também, eu acho que ela contribui dos dois lados, né? Para lados positivos e lados negativos. Ao mesmo tempo que você tem chance de vestir o que você quer, de vestir o que você gosta, que você sente bem no seu estilo, né? Fazer a sua própria moda, né? Ao mesmo tempo, a moda ela acaba colocando em você, fazendo você engolir aquela tendência, aquele brinco que tá usando, ou aquele tipo de blush rosa, que eu tenho pavor de blush rosa, não gosto de blush rosa, não dá certo comigo. Meu Deus, eu vejo aquelas povo comprando blush rosa, eu falo, gente, nunca na minha vida que eu vou comprar esse blush. Não adianta, pode aparecer no TikTok 10 pessoas, 20 vídeos comprando, de gente comprando o blush rosa, testando, falando que é lindo, maravilhoso, aquela chinelada de blush eu não consigo, não dá. Ou É que nem interessante porque aquelas você. calças de cintura baixa. 10 pessoas comprando calça de cintura baixa, gente, não. Não, isso é importante, o Ju, você ter falado isso, porque assim, como você já se conhece, você se conhece enquanto indivíduo, quanto uma pessoa, e você não segue, você sabe que você não vai seguir aquela tendência porque você sabe quem você é, você sabe que você gosta, que você não gosta. E você ter essa percepção antes de você seguir uma pessoa é muito importante. Porque quando você não tem essa percepção do que você é enquanto indivíduo, quem você comunica, o que você comunica, e você já sabe segue seguindo um monte de blogueira, aí a pessoa ela se perde, porque antes ela saber quem ela. E esse negócio de seguir um monte de blogueira, eu tava vendo um vídeo de uma criadora de conteúdo que eu sigo. E ela fala sobre o tipo de conteúdo que você consome, como isso influencia. E eu
E eu estava pensando, refletindo, pô, eu nunca seguia pessoas parecidas comigo no sentido de parecido de cabelo, de tom de pele, sempre era, um padrão de menina, assim, que eu não me identificava. E aí eu comecei a rever o conteúdo que eu consumia, sendo de estética, de moda, de conhecimento. E aí também isso é muito importante, né? Como a gente tem essa gama de informação, a moda também traz essa gama de informação e às vezes a gente consome uma moda, né? A gente consome uma tendência que nem faz parte da gente, né? Que a gente nem se identifica. Não, mas é verdade. Assim, eu tenho essa mesma percepção que você. Eu sou uma mulher preta de cabelo cacheado, cabelo crespo, tipo 4A, BC. Eu até esqueço às vezes o tipo crespo do meu cabelo lá. Mas assim, eu não tinha muita referência de. Eu acho que por isso, assim, Ju, eu quase não sigo blogueiras ou influencers, assim, eu não sigo, assim, eu sigo poucas pessoas que posso dizer de influência, mas nem é de influência e eu acho que elas nem me influenciam tanto, assim, não nessa questão, mas em pensamento do Você que, se identifica, né? não me identifico, assim, eu sou uma geração já, geração X ou milênio, sei lá, eu nasci nos anos 90. Uhum, Então, assim, eu cresci num tempo que não tinha tanta internet. Não me considero uma pessoa velha, tô no meio termo dessa questão uhum, do boom da internet, redes sociais, então, assim, eu nunca fui de seguir. Mas, assim, dentro do crescimento das redes sociais, YouTube, assim, eu comecei a ver. Eu não tinha referência de produtos para cabelo, produtos de maquiagem. Eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha um protetor solar, que ela tinha um pouco de base, e a base era muito clara, muito mais assim, tipo, muito tons abaixo do meu, mas eu passava, porque assim, não tinha. Eu queria um protetor e eu queria uma base. Eu passava e aquilo ali espalhava, às vezes eu ficava com cara de fantasma, tirava um pouco, eu tinha que passar um outro translúcido que era muito oleoso, então assim, eu não tinha uma referência de qual base usar e uhum. para poder equilibrar no caso, maquiagem, tudo, assim, e também referência de produtos para o cabelo, então, assim, era muito nulo. Então, assim, como não tinha essas referências, assim, eu via, dava o meu jeito, que eu achava legal. E, assim, essas referências, assim, elas começaram a ser construídas a partir do que eu já tinha, já uma experiência, já me via enquanto de vida. Então, assim, isso não me moldou como uma pessoa. Eu nunca me que olhei pro lado de fora. Então, assim, mas assim, quando eu vejo uma pessoa que ela cresceu em meio a essa questão da influência, você conseguir desassociar isso de um jovem, de uma pessoa dos seus 18, 17 anos, assim, que ela cresceu ouvindo influências de tudo, de como pentear o cabelo, de como pentear a sobrancelha, de como passar o batom e como cortar o cabelo, você conseguir tentar tirar a pessoa dessa bolha é muito difícil, muito difícil. É muito assim, você tem que ter uma ciência de tentar fazer a pessoa ter aquele pensamento de questionamento de, assim, mas por que ela falou isso? Tipo assim, esses Conhecimento questionamentos. próprio, né? É para você, ela conseguir construir sua própria imagem e não se moldar a partir de uma influência ou de uma outra pessoa que está falando que é o certo ou o errado. A pessoa tem que se descobrir. Mas essa geração que está vindo agora, a influência é o que está ditando e eles nem conhecem mais nada assim. Sabe o que que é moda, mas vai achar que é a influência que é formada, que tem toda essa gama, essa conteúdo de moda, quando na verdade o conteúdo é raso e é só questão de arrume-se, que é uma coisa que é tipo, arrume-se, gente. Você só vai colocar a roupa ali e às vezes vai fazer um Ctrl+C, Uhum. Ctrl+V como você falou, de uma consultora de estilo que já passou para ela. Então, assim, esse mérito é transferido. Então, assim, essa, essa, seguir essas tendências ditadas por influências é complicado, assim. Uhum. E por conta também desses influencers, desse boom, né, a moda acaba se tornando um pouco mecânica demais, né. É chato. Então não só
a própria moda, que já dita já dita as tendências do ano, né, que, querendo ou não, é uma coisa mecânica. E tal tendência de tons é o que vai ser de 2024, né. Então a gente já tem essa influência. E agora, ainda mais com essas pessoas, né, a gente tem uma padronização, né, uma montagem ainda mais, né. Então a pessoa essa geração de hoje em dia vê e acha que aquilo é moda, que estar montado daquele jeito, né, é o bonito, é o belo, e às vezes a pessoa se vê tipo: "Nossa, e eu não tô montada daquele jeito, eu não tenho acesso àquilo que a pessoa do celular, do vídeo tá mostrando para mim. Então eu não tô na moda, eu não sou bonita", né, então tem muito também essa questão da autoestima, né, do padrão de beleza e tal, que também tá enraizado, e serve para enraizar ainda mais, né, então a pessoa, ela se sente o patinho feio, né, ela se sente fora da caixinha, porque ela quer se pertencer a alguma coisa, então também é complicado nisso. Sim, porque assim, nessa fase você tá moldando a sua personalidade, então você tá se Sim. moldando. Então é como se fosse assim um cristal, qualquer arranhão ela já trinca um pouquinho, você já começa, isso meio que atrapalha todo o seu processo de construção visual, construção personalidade, você meio que como você disse, se coloca nesse lugar de patinho feio, de fora do do mundo, né? No caso, fora dessas ideias e tal. E ela se Uhum. exclui, e assim, isso é muito perigoso. Hoje em dia, assim, eu vejo muito mais, assim, o papel das influências, ela tem um papel, acho que tem crescido, o papel dos influenciadores vamos dizer, especificar da área da moda, mas, assim, eu vejo que eles têm quase tomado mais protagonismo, muitas das vezes, do que as próprias marcas ditando uma tendência, porque, assim, parece que passa pelo filtro delas. Antigamente tinha uma pirâmide, né? As marcas, depois vai toda aquela pirâmide que a gente aprende na faculdade, que até chegar a nós públicos, e agora essa pirâmide ela tá diferente. Ela passa pelas modas, as semanas de moda, depois vai para a internet, no caso, as influências de moda, pessoas que trabalham com moda e estilo, e depois que vai chegar ao público já filtrado. Se você for uma pessoa atenta, você não vai buscar, você não vai estar ali dentro, você não vai esperar passar por esse filtro, você vai chegar direto na fonte. Agora, se você é uma pessoa que está preocupado e atento com o que a influência vai trazer para você, e ela vai mais chegar aquilo para você de acordo com a ideia que ela acha, você vai seguir aquilo. Lembrando que às vezes nem é a ideia que ela acha, mas é uma ideia que já é premeditada antes dela Pois é, também. isso mesmo. Então, assim, eu tava até falando sobre uma vez com uns amigos, tava falando sobre outro assunto, mas assim, eu trago para esse assunto agora que eu acho que tem a ver, que muitas das vezes, assim, essas informações, essas influências que são trazidas pra gente, seja qualquer assunto, moda, cultura, beleza, religião, qualquer coisa, muitas das vezes nos faz ficar preguiçosos a querer, às vezes não querer procurar informação direto, a você ir na fonte da informação e entender por si mesmo. Você não cria você acaba ficando preguiçoso com o teu pensamento questionador, de você entender do que se Hum, trata. Te torna preguiçoso, coach, ele te dá mastigado. Então, assim, a comida mastigada, ela não tem gosto, ela é aquela, você só engole, você não procura saber o sabor, você não procura entender o sabor, como é que tem gosto de quê. Então, assim, você engole direto e aquilo cai no teu estômago. Vamos dizer que te alimenta, mas ela não traz a saciedade que uma comida já que você vai buscar, mastiga e saboreia te traria.
Assim, isso, de uma certa forma, se você consumir muitos desses conteúdos, te deixa, de uma certa forma, muito preguiçoso a você querer ir até a fonte onde a informação está. E às vezes a fonte da informação está tão pertinha, mas você está ali sentado esperando a informação chegar, em vez de ir até ela. Uhum. E a gente fala muito disso também na faculdade, desse pensamento próprio, né? Desse pensamento crítico. Eu faço faculdade de pedagogia e a gente fala muito, principalmente isso nas crianças, né? Porque hoje em dia tudo é muito entregue para as crianças, né? As crianças, elas não é por maldade delas, mas é que tudo hoje para elas é dado, né? Tudo para hoje é dado para elas. Elas não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, porque são frágeis, não podem, assim, criança cai, criança se machuca, isso é normal, né? Mas se acontece alguma coisa, nossa, não sei o quê, mas isso é do ser humano, então tem que aprender a andar. E essa geração é tudo muito entregue para eles, né? Em vez de você pegar, explicar do porquê, né? Do porquê aquilo tá acontecendo, não, é tudo muito entregue, ainda mais com a internet, com o boom, né? Então, hoje em dia, tudo vai ser moldado, tudo vai ser meditado. Então, seu estilo, seu jeito de vestir, seu jeito de comportar também, né? Tudo hoje é pré-moldado. Então, até as influencers, para mim, de moda, que tem aquelas gigantes que fazem Se Arrume-se Comigo, né? Até nisso eu arrisco dizer que são pré-moldadas, né? Que são premeditadas, porque atrás dela tem a tendência maior que foi falado, e atrás dessas tendências, que eu até me arrisco a dizer que até essas tendências de passarela, né, do consumismo também de passarela para o consumismo, de lojas, já é algo premeditado, né, já é algo estabelecido. Então o que vem para a gente já é algo totalmente moldado, mas isso está sendo moldado desde lá de trás. Não, sim, em relação à questão das peças são moldadas na passarela, isso realmente isso é feito todo um estudo de tendências, as pessoas vão fazer pesquisas para poder entender, porque assim, as pessoas não têm tem gente que não tem essa noção, mas assim, o que vai para passarela muitas das vezes é o que já está acontecendo na rua, que já acontece na rua, nos grandes centros, capitais, que já você vai em determinados lugares que você vai fazer um estudo de tendência, que as pessoas estão usando, o que é legal, você pega aquele amontoado e faz a sua ideia de coleção e traz para uma passarela como algo diferente, algo novo. Então isso já é pré-moldado. Vamos dizer assim, essa ideia já é jogada para lá para devolver para que todo mundo possa entender e pegar aquela ideia de estilo, assim, isso já é meio que fabrica. Eu acho que no caso, o papel das marcas em relação a isso, a desfile, assim, eu acho que até é uma coisa que, assim, são marcas, elas têm um papel de distribuir a ideia delas de tendência, assim, né? Para quem gosta de seguir, quem que tem essa possibilidade de seguir essas tendências, né? Seguir essas marcas e jogar e as pessoas pegarem aquilo não. O meu questionamento maior mais é como isso é passado a partir daí, entendeu? Como as pessoas que estão ali na frente, têm a informação, trazem a informação consigo, elas jogam para as pessoas aqui. E como as pessoas já recebem, como as pessoas recebem aquela ideia. Como elas se adequam àquela ideia. Se elas se adequam, elas seguem firmemente aquela ideia. Se aquela ideia para elas faz sentido dentro da realidade delas. Ou como não faz sentido. É tudo isso. E assim, as crianças, essa geração agora que está crescendo, eu tenho 2 sobrinhos. O pequenininho que você viu quando ele entrou aqui na câmera.
E tem o que tem 10 anos, que já daqui a pouco ele tá entrando na pré-adolescência e tá tendo uma noção já de o que eu quero vestir. Ele já gosta de escolher a roupa dele. Mas ele escolhe baseado em quê? Ele gosta muito de. Ele ficou muito observando esse negócio dos cantores de trap, desse negócio de roupas que tem marcas visíveis, marcas esportivas visíveis, aquela questão da ostentação, que também é um ponto que eu questiono muito, assim, daquela coisa da ostentação, mas assim, tudo bem, quem usa. Mas ela já tem um estilo já molda, começando a moldar ele. E assim, é interessante ver isso e saber como é que ele quis fazer isso, ele quis ser parecido. Por quê? Como é que eu tento pensar e tentar colocar um pensamento crítico nele de entender por que ele está se vestindo daquela forma, porque ele gosta daquilo, o que chama a atenção dele, porque ele acha aquilo ali legal, porque tem coisa que ele não acha legal. Assim, sempre pergunto assim, eu só dou umas pitadinhas assim nele, de perguntar, você gosta disso? Mas por quê? Ah, tia, é legal, porque fulano usa. Ah, mas você usa porque fulano usa? Não, porque eu acho assim esse assado, para poder ele entender para além da questão de porque fulano usa. É confortável? É. É bonito? Ah, eu gosto. Eu gosto dessa cor? Não. Então, assim, você começa a entender, até eu acho até que é uma certa forma, é uma forma de pesquisa também, de você entender a partir das mentes agora, começo dessas crianças, das pré-adolescentes, adolescentes, como elas estão se moldando a partir de um ícone, de uma pessoa. Quem são os ícones agora que estão sendo moldados? Como está sendo moldado o estilo desses jovens adolescentes? Assim, é interessante pensar dessa forma. E como isso influencia eles positivamente ou não. Sim, com certeza. Su, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, Ju, eu só queria acrescentar mesmo assim que a gente, assim, esse tempo que eu tenho trabalhado com moda, tenho trabalhado com sustentabilidade, tem sido muito gratificante, porque, assim, quando você faz algo que você gosta, algo que você te instiga a estudar mais, a querer saber mais e ter mais conteúdo, é muito importante. Então, assim, para quem está começando a estudar moda agora, eu dou um conselho de seja diferente, seja criativo, tente pensar fora da caixa, que isso é o principal. Você não precisa ser igual a todo mundo, mas seja você, seja original, seja autoral, que a moda autoral ela precisa estar ganhando uma força a mais, e principalmente a moda slow fashion, que é uma moda que ela é detalhista, ela é atenciosa, ela é cuidadosa, ela é carinhosa com aquilo que vai chegar até a sua mão. Então, assim, é muito importante isso. E para além, eu queria agradecer por ter participado, poder falar um pouquinho da minha vivência com moda, das minhas ideias sobre sustentabilidade. Quem quiser conhecer mais, pode entrar no meu Instagram e seguir lá, @sulamitafé, para poder saber um pouquinho das minhas criações. Tem algumas coisas que eu coloco lá. Vou postar com mais frequência, assim, porque assim, a gente trabalha tanto que às vezes não tem tempo de fazer assim. Sim, sim, Isso, eu isso, te entendo. isso é uma coisa terrível. Tem muita foto, mas às vezes o registro, às vezes, eu deixo a cargo de terceiros. Assim, às vezes os terceiros não passam, muitas vezes eles passam, né? Às vezes tem que ter a dinâmica de postar, de fazer o conteúdo assim. Ou a gente trabalha ou faz conteúdo, às vezes a gente não consegue fazer os dois. Até uma amiga minha mandou, Sula, o que tá fazendo? Eu não tô vendo tuas postagens, porque eu falei, amiga, não tá dando tempo de postar as coisas. Tô trabalhando. Trabalho, faz as coisas assim e a gente vai postando junto, assim, mas assim, sigam, se vocês gostarem vocês quiserem conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, assim, eu gosto muito de trabalhar com moda sustentável, com reuso, com criação. Isso é uma coisa que eu gosto muito e me move sempre, assim. No mais, pensem fora da caixinha, quem gosta de moda, mas não necessariamente vai estudar moda, mas pense fora da caixinha, tentem ser questionadores do porquê vocês estão usando aquela roupa, o que faz vocês usarem. Façam as suas próprias assinaturas do que vocês vestem. E é isso que eu deixo como dica para todo mundo. E é isso.
Bom, Su, obrigada pela presença. Hum. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa. Foi muito legal. Depois a gente falar bastante coisa. Verdade. Pessoal que está ouvindo, que está assistindo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que sai podcast toda semana, tá? Aqui no canal. E é isso. Um beijo para vocês, um beijo para quem está gravando, para quem está assistindo. Vão conhecer o trabalho da Su, tá? E é isso. Eu vou parar aqui a gravação, mas Su, você pode ficar ainda, tá bom? Tá. Pronto.